Bom dia, gente. De forma a gente continuar a nossa apresentação que a gente está tendo aqui sobre controle adaptativo baseado em aproximação e a gente poder apresentar aqui um controlador adaptativo para o caso multivariável, que até agora a gente só viu o caso escalar, a gente vai fazer um pequeno desvio aqui na aula de hoje e focar em duas ferramentas que vão ser importantes no nosso desenvolvimento, que vão ser os filtros de geração de trajetória e a equação de Lyapunov para sistemas lineares. Então, como a gente já viu lá na parte de não lineares, né, para o backstepping e também para o feedback linearization, usando uma referência, muitas dessas estratégias elas vão precisar de um sinal de referência, além do sinal de referência, né, para fazer o rastreamento da trajetória, elas vão precisar também das derivadas temporais desse sinal de referência, certo? Em algumas situações, como por exemplo no controle de manipuladores, em que é comum a gente ter uma camada de planejamento, pode ser que esses sinais estejam disponíveis para o controlador já, porque essa camada de planejamento projetou uma referência e junto com a referência os sinais das derivadas que vão ser necessários para o sistema de controle, ok? Mas em muitos outros casos, na maior parte das situações, na verdade, a gente não vai ter sinais disponíveis para a gente. Pode ser que a referência está vindo de uma malha de controle num nível superior, que a gente está funcionando tipo num controle em cascata. Pode ser que ela está sendo gerada online pelo usuário. Pode ser mesmo que tenha uma camada de planejamento também que está gerando essa referência, mas essa camada de planejamento ela é mais simples, então não está fornecendo para a gente os sinais das referências. Ok? Então a gente não vai ter sinais de referência, a gente vai ter que dar um jeito de gerar essas derivadas para o sinal de referência, certo? Para as nossas leis de controle funcionarem. Ok? Então, qual que é a estratégia que a gente vai assumir aqui? De forma similar com a que a gente fez lá para simplificar o cálculo do backstepping usando os filtros de comando, aqui a gente vai usar um filtro de geração de trajetória, certo? De forma que esses filtros que a gente vai utilizar, eles vão ter o objetivo de gerar para a gente um sinal de referência filtrado, que vai ser a nossa nova referência, e quantas derivadas a gente desejar para esse sinal filtrado, certo? Aí é importante aqui a gente comentar que a escolha desse filtro vai ter um papel essencial ali no nosso controle em malha fechada, certo? Porque como a gente viu lá na parte mais de não lineares, tanto para o backstepping quanto para o feedback linearization, certo? Os controladores não lineares lá, quando a gente transforma o espaço-estado para ficar em termos do erro de segmento de referência, a gente prova que o erro de segmento ele vai assintoticamente para zero. O que implica em dizer que, eventualmente, a gente vai ter um segmento perfeito da trajetória. Então, a gente vai seguir perfeitamente aquela referência que está sendo comandada, certo? Que está sendo pedida do controlador. Aqui a gente vai ter um errinho, né? Como a gente já viu, por conta da aproximação adaptativa, tem um resto que sobra, a gente vai garantir que a gente vai ficar em torno, né, dessa trajetória desejada, mas nota que lá, se a gente tivesse sinal de referência, se a trajetória mudasse muito rápido, a gente ia forçar o sistema a mudar muito rápido também, ok? Então, como aqui agora, olha só, quando a gente vai ter um filtro de trajetória, esse filtro de trajetória que vai estar gerando qual que é a referência que o nosso controlador vai seguir. Então, a gente pode pensar que o filtro de trajetória ele está impondo ali um comportamento desejado para a malha fechada. Então, se a gente coloca um filtro de trajetória que ele é mais lento, né, que ele tem uma banda de passagem mais curta, a gente vai ter uma malha fechada que vai ser mais lenta, certo? Por exemplo, se a gente der um degrau na entrada e o filtro ele tem uma banda de passagem menor, esse degrau vai suavizar mais, vai levar mais tempo ali para chegar no assentamento. E da mesma forma, se a gente pega e coloca um filtro com uma banda de passagem mais larga, né? Se a gente dá um degrau, ele vai responder mais rápido. Ok? Então a gente pode interpretar aqui os filtros de geração de trajetória como sendo modelos que a gente deseja seguir para a nossa malha fechada. Ok? Então como é que a gente faz esse filtro de trajetória? Vamos pensar aqui. Considerando ali que o nosso sinal de referência original ele é dado por YC, e aí a gente vai gerar lá o Y desejado, que é o que está entrando no controlador. Então, a gente vai
projetar, certo? Opa. A gente vai projetar aqui um filtro, que é um filtro mesmo, igual aqueles que a gente conhece de processamento de sinais, certo? Para filtrar esse sinal de referência que está vindo sem as derivadas, ok? Quais que são as únicas restrições que a gente tem que ter para esse filtro aqui, para esse projeto de filtro que a gente vai fazer? Primeiro, o filtro ele tem que ter ganho unitário, que aqui a gente pode ver que se a gente fizer S tendendo a zero, vai ficar a zero dividido por a zero, que vai dar 1, né? Então, y de zero, y de zero, tem que ser 1. Certo? O que mais? O nosso filtro ele não pode ter nenhum zero, certo? Por conta de como a gente quer utilizar ele aqui, então ele não pode ter zeros. E, por último, esse filtro, se a gente quer R derivadas, certo? Se a gente precisa de R derivadas do sinal de referência, a gente vai projetar um filtro de ordem R. Por quê? Porque sem lá perda de generalidade, se a gente pega um filtro dessa forma, então ele vai ser representado por uma função de transferência dessa forma que está aqui no slide. E essa função de transferência, a gente pode escrever ela no espaço de estados por essa realização aqui, ó. Que, se vocês estiverem familiarizados, é a forma canônica controlável para aquela função de transferência. Certo? Por que a gente vai escolher essa forma canônica controlável? Porque se a gente prestar atenção aqui, ó, se a gente escrever o filtro nessa forma canônica controlável, a gente só vai mudar o que vai ser a saída dele. Os estados que vão ter nessa implementação vão ser lá, ó, a própria saída filtrada que a gente quer e as derivadas dela até R-1, certo? Então os estados, se a gente chamar isso aqui de Z, ó, os estados do filtro vão conter pra gente lá já, implementando ele dessa forma, o sinal filtrado e as derivadas temporais que a gente precisa dele, até a R-1. Mas como a gente precisa da derivada R também, certo? Como é que a gente obtém ela? Pela última linha que está aqui, ó. Certo? A gente tem uma expressão algébrica para a derivada R. Aqui faltou um desejado, né? Desejado. A gente tem uma expressão algébrica para essa derivada R desse cara desejado, que ela vai ser o quê? Ela vai ser menos A0 y desejado, menos A1 derivada primeira, que são todos os estados que a gente tem ali, né? Menos, blá blá, menos AR menos 1 desejado R menos 1 mais A0 do YC. Então, essa equação aqui, que basicamente é a equação diferencial que está definindo o filtro, né, no final das contas, ela também, a gente pode usar ela como uma relação algébrica para definir para a gente ali a derivada R que a gente quer. Por isso que a gente vai projetar um filtro de ordem R. Se a gente não quiser pegar essa relação algébrica, por exemplo, a gente quer fazer, a gente vai discretizar o filtro para implementar e a gente prefere que essa discretização leve em conta ali em vez de pegar a relação algébrica de uma vez. Então a gente projeta um filtro com uma ordem a mais, certo? A gente projeta um filtro de ordem R-1, de forma que a derivada R vai estar ali dentro do vetor de estados. Ok? Então essa é a forma como a gente faz aqui o filtro de ação de trajetória, que era o primeiro assunto que a gente precisava ver nessa aula de hoje. Continuando aqui, a outra ferramenta que a gente vai precisar vai ser a equação de Lyapunov para sistemas lineares invariantes no tempo. Se a gente considera lá um sistema que ele é linear invariante no tempo, AX, e a gente sabe que esse sistema aqui ele é assintoticamente estável. Ok? A gente sabe que isso é verdade. Então, porque a gente já projetou um controlador, por exemplo, timeline fechado, e a gente já sabe que ele é assintoticamente estável. Só que a gente precisa da função de Lyapunov aqui. A gente precisa de uma função de Lyapunov para o sistema linear invariante no tempo, que é assintoticamente estável, para a gente poder fazer, como a gente vai ver, a lei de adaptação. A gente vai precisar da função de Lyapunov na lei de adaptação.
Então, uma forma da gente encontrar uma função de Lyapunov para um sistema que a gente sabe que é linear e invariante no tempo é por meio da equação de Lyapunov. Então, qual que é aqui a ideia para a gente poder fazer a equação de Lyapunov? Primeiro a gente vai sair aqui escolhendo uma matriz Q, que ela é simétrica e ela é definida positiva, que é a mesma coisa que a gente falar lá para esse caso aqui, que os autovalores dela são todos positivos. Ok? A partir dessa matriz Q, a gente vai definir uma matriz P, que vai ser dada pela integral de 0 até infinito, de E elevado a transposto T, Q é elevado a AT dt. Beleza? Qual que é a relação dessas coisas? Obrigatoriamente aqui, ó, a gente vai ver que, definindo a matriz P dessa forma, a função x transposto px, que é uma função quadrática, é uma função de Lyapunov para esse sistema. Ok? Então, a gente pode resolver dessa forma aqui, mas primeiro vamos ver que ela é uma função de Lyapunov. Certo? Primeira coisa a gente sabe pelas características aqui, pelas propriedades de matrizes definidas positivas, né, que essa matriz P ela vai ser definida positiva. Como essa matriz P é definida positiva, essa função aqui vai ser uma função definida positiva também. Então, o primeiro passo ali para ser uma função de Lyapunov já está atendido. A derivada dessa função aqui vai ser lá x transposto A transposto P mais PA vezes x, porque aqui a gente vai substituir o x ponto, que é o A, né? AX. Resultando nisso aqui. Beleza? Vamos! E aí a gente precisa mostrar que isso aqui é definido negativo. Mas vamos ver o que é A transposto P mais PA. Vamos substituir aqui essa integral, né? No lugar da P. Então a gente vai ter integral de 0 indo até infinito de A transposto é elevado a transposto T, que é elevado a AT, mais é elevado a transposto T, que é elevado a AT, vezes A dt. Ok? Certo? Mas esse termo aqui, ó, se a gente prestar atenção, isso aqui é a derivada no tempo de E elevado a transposto T, que é elevado a t. Certo? Se a gente fizer a integral da derivada, né, pelo teorema fundamental do cálculo, isso aqui vai dar esse próprio sinal avaliado, 0 e infinito. Como a gente sabe que o sistema é assintoticamente estável, pela definição que a gente saiu ali, a gente está supondo que o sistema é assintoticamente estável, a gente sabe então que esses termos aqui no infinito vão para zero. Então isso aqui vai sobrar só no fundo. E em zero isso aqui vai para zero, vai ficar identidade, né? Identidade. Vai sobrar menos Q. Então a gente sabe que A transposto P mais PA vai ser igual a menos Q. Certo? De forma que isso aqui vai ser menos x transposto QX, que vai ser definido negativo. E aí a gente vê, então, que essa função x transposto px é uma função de tipo 9 para esse sistema. A gente pode resolver ela por essa integral aqui, que é um caminho mais difícil, ou o caminho mais simples é justamente esse que a gente chegou na prova aqui, ó, que é pela equação de Lyapunov, que é essa aqui. Então a gente vê que se a gente escolher ali, se a gente sabe que o nosso sistema A ele é assintoticamente estável, a gente escolhendo qualquer matriz Q definida positiva, substituindo aqui na equação de Lyapunov, a gente vai achar uma matriz P que vai ser definida positiva e que vai definir ali para a gente uma função de Lyapunov para o sistema. Ok? Então a aula de hoje vai ficar por aqui. No próximo vídeo a gente vai ver como é que a gente vai usar essas ferramentas para fazer o feedback linearization com aproximação adaptativa.